Muito bom dia a todas e todos. Queremos agradecer aos veículos de comunicação que estão nesse momento conosco, nessa nossa entrevista, nessa nossa conversa hoje sobre a privatização, sobre o título Uma Privatização Sem Ter o que Vender. É isso que está sendo proposto para o estado do Rio Grande do Sul. Antes, nós temos que fazer um pequeno histórico do que aconteceu ao longo do tempo no país a respeito de saneamento. Nós tínhamos ao longo da nossa vida dois grandes programas de saneamento no país. Primeiro foi o Planasa, que criou as companhias estaduais de saneamento e levou água a todas as cidades, criando inclusive o subsídio cruzado. Mas isso terminou lá no final dos anos 90 e a partir dos anos 90 não tivemos mais nenhum tipo de investimento em saneamento até o grande estudo da Lei 11.445, que foi assinada em 2007. E aí vem o segundo grande programa, que é o PAC, que levou água e também esgotamento sanitário, trouxe essa novidade para dentro dos contratos que os municípios tinham então com as companhias estaduais. Então, a partir de 2007, regulamentado em 2010, a Lei 11.445 passa a ter uma nova visão de saneamento, não somente levar água, e sim também recolher esses resíduos e trazer para o tratamento. E aí, ao longo de 2010 em diante, quando ela foi regulamentada, houve um grande estudo, e aí o país criou o Plan SAB, que foi um projeto de que em 20 anos estaria levando saneamento a todos os municípios do país, e isso começou a andar relativamente lento, óbvio, né, porque era uma novidade, mas começou a andar no nosso país. E a partir de 2016, muda-se a lógica do saneamento no Brasil. Ao invés de cuidar da questão da água, como saúde pública, e do saneamento como saúde pública, passa a ser a água regida pela lógica do mercado. Tivemos em 2017 e 2018 duas medidas provisórias do governo Temer, a 844 e a 868, que entregariam para a iniciativa privada o saneamento nesse país. E em 2020 foi aprovado a Lei 14.026, que aí sim, ela é uma lei que induz praticamente a privatização nesse país, que tira as companhias estaduais do mercado e tira as companhias estaduais também da disputa na questão da renovação de contratos. O contrato de programa ele foi extinto a partir de então, mas ele trouxe um dispositivo que todos os contratos teriam que continuar até o final, com a desculpa de que a partir daí, a iniciativa privada estaria com condições de disputar e entrar no mercado do saneamento também, o que é uma mentira, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos exemplo de Uruguaiana e São Gabriel, que foram dois municípios que privatizaram ainda na lógica da Lei 11.445. E, logicamente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, já sabia que privatizaria a Corsã, trouxe de fora do estado os seus dirigentes da companhia estadual, preparando-a para entregar para o mercado financeiro, modificando aquela lógica da nossa Corsã de saúde para a questão do mercado. E aí, primeiro ato dele foi tirar o plebiscito, essa discussão que nós estamos fazendo, eles tiraram lá na votação do plebiscito. O segundo ato foi fazer a lei autorizativa para a privatização da Corsã, que hoje é a Lei 15.708. E aí nós fizemos uma série de visitas a deputados, estamos visitando prefeitos, como nós vamos ver durante a nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje. E aí nós temos que destacar algumas coisas. Primeiro, uma visita que nós fizemos a um deputado específico na Assembleia Legislativa, o Beto Fantinel, que ele nos disse o seguinte, que a ameaça do governo do estado era, se não conseguir privatizar a Corsã, eles simplesmente estariam desmanchando a Corsã, devolvendo para os municípios, porque eles não queriam mais continuar com a Corsã. Esse é o grande objetivo do governador Eduardo Leite, porque eles sabem que aí os municípios vão privatizar, municípios que podem privatizar, que são atrativos para a iniciativa privada,
privatizariam o saneamento e, a partir daí, o mercado financeiro ficaria bem contente com essa situação. E a segunda grande notícia que nós temos essa semana, que saiu num grande veículo de comunicação aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é o Correio do Povo, o nosso presidente da Corsã, ele foi questionado sobre a questão da reestatização que acontece no mundo, sobre o saneamento. E aí vem a lógica, vem aquilo que nós viemos dizendo há muito tempo, que ele disse, a frase do nosso presidente que está no jornal Correio do Povo, é um documento da Corsã, saiu internamente na companhia, que diz o seguinte: se mais para frente se resolver reestatizar a companhia ou os municípios assumirem o serviço, isso é um problema do ciclo. Que ciclo, presidente? Que ciclo, sociedade gaúcha? Então nós vamos cair numa aventura nesse momento. Nós vamos dizer para a sociedade que nós temos que privatizar para melhorar, mas aí nós vamos ver que é um ciclo. Agora é o ciclo de vender tudo, daqui a pouco não deu certo, como não está dando certo em lugar nenhum no mundo a privatização da água. Aí, bom, vamos resolver, agora não deu certo a privatização, nós vamos trazer de volta para o Estado, e aí o Estado vai ter que se virar com aquilo que a privatização não resolveu. Então é muito importante essa frase do presidente em dizer para todos e todas exatamente aquilo que é o pensamento deles. Não estão preocupados com o saneamento, e sim com o atual ciclo, que é ciclo de entrega para o mercado financeiro. E aí nós entramos na Lei 14.026, que tem, aliás, alguns regramentos para serem cumpridos. O primeiro regramento da Lei 14.026, regionalização do saneamento. Qual é o objetivo da regionalização? A regionalização tem como objetivo fazer o equilíbrio econômico, financeiro e técnico das regiões para que o saneamento naquela região seja feito com o menor custo e com a maior eficiência. E o governador do estado do Rio Grande do Sul simplesmente ignorou esse fato, mandou 2 projetos de regionalização, por exemplo, um com todo o grupo Corsã e outros municípios que não têm Corsã. E aí, nessa análise regional, ele coloca Dom Pedro de Alcântara, por exemplo, que é no litoral norte do Rio Grande do Sul, com Porto Mauá, que é lá na fronteira com a Argentina, no Rio Uruguai. Então, sem lógica nenhuma, esses 2 municípios estarem no mesmo bloco, porque eles não têm praticamente nenhuma característica igual para resolver os seus problemas de saneamento. E esse é um outro debate que nós temos que fazer na sequência. Após a regionalização, viriam os aditivos contratuais, que o governador Eduardo Leite já está enviando, aliás, já enviou para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, aditivos contratuais, onde ele coloca simplesmente 2 aditivos num só e está obrigando os municípios a assinar, ou está ameaçando os municípios que não assinarem o aditivo contratual da privatização. É muito importante que se diga que hoje a privatização só sai se os prefeitos e vereadores e os municípios do estado do Rio Grande do Sul assim quiserem. Por isso o nosso título, vender sem ter o que vender. Ele está privatizando uma coisa que ele não é dele. A concessão de água é do município. E aí vem o aditivo contratual, onde daqui a pouco o nosso colega Rogério vai desenvolver alguma coisa, mas principalmente o aditivo contratual é para ter 4 ou 5 itens básicos que a Lei 14.026 diz, que é as metas, que são as metas de saneamento entre 90% de esgotamento sanitário, coleta e tratamento e 99% de abastecimento de água, um plano de intermitência, um plano de perdas d'água, também a qualidade, e lembrando que a Corsã, mais de 50% das nossas estações já tem ISO 9001, então a nossa qualidade já é num patamar elevado, e principalmente o poder que a Corsã tem de cumprir essas metas. A questão econômica e financeira, que isto foi provado por uma pesquisa feita pelo jornal Valor Econômico. Mas o governador Eduardo... E aí sim viria a possível privatização. Mas o governador Eduardo Leite, na ânsia de agradar o mercado financeiro, fez justamente o contrário. Primeiramente, ele colocou a privatização, depois ele fez os aditivos, e até hoje, que a regionalização não saiu, que ela deveria ter saído até o dia 15 de julho deste ano. Então, ele inverteu a lógica. Enfim, e nós estamos fazendo visitas a prefeitos, vereadores em todo o estado do Rio Grande do Sul, e dizemos o seguinte,
Os prefeitos hoje estão muito indecisos. E nós dissemos para eles, logicamente, não assine o contrato, não assine esse novo contrato, que para nós é um novo contrato que está sendo feito. Para a Corsã, apenas um aditivo. Ora, um aditivo que é maior que o contrato atual. Isso não tem cabimento. E os prefeitos estão indecisos e mais, a companhia está fazendo uma série de ameaças contra os prefeitos, dizendo, se você não assinar não tem mais obras, se você assinar você vai ser responsável, enfim, uma série de situações, coisas que não podem acontecer num Estado livre, num Estado democrático. O município tem que fazer a sua própria gestão da água e tem que definir se ele vai querer ou não aderir, e não em cima de ameaças. Para começar, seria isto, e a lógica nossa hoje vai ser essa introdução. Nosso colega Rogério vai falar um pouco sobre o aditivo e a atual lei. A assessoria jurídica, doutor Antônio Castro, da COP Advogados, está aqui para falar sobre a questão da passagem desse aditivo ou desse novo contrato pelas câmaras de vereadores, dessa necessidade, bem como o colega Finamor, que está pelo Zoom, falará sobre os números e as mentiras que estão acontecendo dentro da Corsã. Então, desejo a todos e todas uma ótima reunião e que a gente consiga esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema importantíssimo, que é a privatização, não somente da Corsã, mas da água no Rio Grande do Sul. Invariavelmente, todos os municípios estarão sendo entregues para a privatização, mesmo que seja hoje é só a Corsã, mas independente disso, os outros municípios também têm que atingir metas. E aí a empresa privada estará tomando de assalto também toda a água do estado do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Vou pedir licença para falar mais claramente aqui, vou retirar a máscara enquanto estou falando. Sou o Rogério Ferraz, diretor de divulgação do Sindiágua, e quero cumprimentar a todos os jornalistas, os presentes aqui, também aqueles que estão nas plataformas, cumprimentar a nossa mesa aqui, cumprimentar todos os colegas e toda a população aí que está nos assistindo pelas plataformas. Por que o tema, né, a pauta da nossa reunião aqui, da nossa entrevista é uma privatização sem ter o que vender? Nós precisamos, antes de tudo, entender o que é a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento. A Companhia Rio Grandense de Saneamento é uma sociedade de economia mista, pertencente totalmente, praticamente, ao governo do Estado, com alguns 8 municípios aí que detêm uma pequena parcela das ações, e esta é a empresa de economia mista, pública, portanto, Corsã. O que é a Corsã? A Corsã nos municípios, ela nada mais é do que a parte física nos municípios. É aquilo que você visualiza ou não, por se tratar de redes de água, redes de esgoto, é o reservatório, muitas vezes é o prédio onde funciona a Corsã, a estação de tratamento. Essa é a Corsã do governo do Estado. E é isso que o governador teria para vender em São Paulo, na Bolsa de Valores, como ele está se propondo. Qual é o grande problema? O problema é que este patrimônio da Corsã nos municípios, para efeito de venda na Bolsa de Valores em São Paulo, tem valor zero. Porque qual o acionista que vai comprar um reservatório lá na Barra do Quaraí, por exemplo? Qual é o interesse que ele tem de comprar um bem físico nas cidades gaúchas? Nenhum. Então, o que tem valor na Bolsa de Valores? É o serviço de saneamento no estado do Rio Grande do Sul. Só que esse serviço de saneamento no estado do Rio Grande do Sul pertence, infelizmente, para o governador e para os deputados estaduais que votaram a favor dessa privatização, dessa possibilidade de privatização, infelizmente, para eles que têm essa intenção de privatizar, este serviço pertence aos municípios. Por isso que a gente colocou que é uma privatização sem ter o que vender. O governador absolutamente tem o que vender na Bolsa de Valores.
Por isso que a gente dizia, já desde do que derrubaram a PEC, fizeram a PEC 280 para retirar a necessidade de plebiscito, que o verdadeiro debate se daria lá nos prefeitos, lá nos municípios. Então, a conclusão lógica é que jamais o governador poderia ter colocado à venda este serviço sem ter passado pelo crivo anterior, prévio, dos prefeitos. Ele fez exatamente o contrário. Ele primeiro colocou à venda, anunciou a venda da Corsã, para depois, então, ele ir conversar com os prefeitos. E uma conversa muito duvidosa, uma conversa muito sem cabimento. Por quê? Porque ele já chegou, como ele tem essa previsão eleitoral, esse calendário eleitoral que é do governador, que é legítimo do cidadão Eduardo Leite ser candidato, ele tem um prazo eleitoral para cumprir. Mas não é o prazo dado pela legislação, pela Lei 14.026, que é o marco regulatório de saneamento. Porque para analisar esse aditivo, ora proposto pelo governo, os prefeitos, se nós formos seguir à risca o que diz o marco regulatório, os prefeitos têm até 31 de março de 2022 para efetivar ou não esse termo aditivo. E qual é o grande problema desse termo aditivo que os prefeitos estão recebendo? E, aliás, mais uma atitude autoritária do governo do Estado, uma atitude de quem não sabe qual... Saber ele sabe, mas de não saber qual o seu papel nessa relação entre Estado, Corsã e município, que ele tenta impor aos prefeitos regras, leis e prazos. Qual é o grande problema desse aditivo? O que é obrigatório? Vamos partir disso, dessa premissa. O que é obrigatório, então, que conste nos contratos a partir de agora, a partir do advento do marco regulatório? São 4 itens básicos, e a própria lei diz assim, nos contratos onde não houver, é para constar, então, até dia 31 de março do ano que vem. Nós temos as metas, que o presidente Arilson já falou, as metas de 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de esgoto até 2033. Nós temos, eu queria que vocês atentassem muito para este item, que é uma exigência legal, aí sim, uma exigência do marco regulatório no seu artigo 10b, que fala da necessidade, tem que constar neste aditivo, a comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada. Então, esse é um item que tem que constar no aditivo. Qual é o outro item que tem que constar? A meta de redução de perda de água. Também um outro item que tem que constar é a meta de não intermitência, que é não deixar faltar água nos municípios. Então, basicamente, claro que tem mais alguns itens ali, mas daria para dizer que de menor importância, né? Mas basicamente são esses 4 itens que o marco regulatório determina que tenha que constar nos contratos daqui para frente. Qual é o grande problema que o Eduardo Leite está enfrentando com os prefeitos? O aditivo proposto por ele, em vez de apenas esses 4 itens que a gente citou aqui, tem 58 propostas de mudança no atual contrato. 58 propostas de mudança, ou seja, isso não é um aditivo simples, um simples aditivo. Isto é um novo contrato. E por que o governo não pode deixar transparecer que é um novo contrato? Pelo simples motivo de que um novo contrato certamente tem que passar pelo crivo do Legislativo Municipal, pois está na Lei Orgânica dos Municípios. Então, eles tentam ludibriar a opinião pública e também os prefeitos e vereadores, chamando 58 mudanças. Inclusive, fisicamente, se colocar em papel, ele fica mais volumoso do que o atual contrato, esse aditivo. Então, é essa questão que está acontecendo hoje, essa tentativa, então, do governador se sobrepor aos prefeitos. Qual é a relação que se esperaria, né, do governador com os municípios? Primeiro de tudo, não pode impor nada aos prefeitos. O governador representa uma empresa terceirizada dos municípios para a efetivação do serviço de saneamento. O que os prefeitos têm que ter muito claro nessa questão, e aqui vai muita dúvida de alguns prefeitos, muitas dúvidas, de que quem é o comandante do negócio? Quem é o dono do negócio? Quem é o poder concedente?
quem é o concessionário, quem é o contratante, quem é o contratado. Tudo isso, o governador Eduardo Leite tenta, numa atitude autoritária, fazer os prefeitos acreditarem que eles estão em desvantagem nessa relação administrativa contratual. Essa é a grande jogada, e por isso que foram contratados 2 equipes de advogados sem licitação por R$6 milhões pelo presidente da Corsã, para tentar impor essa ideia aos prefeitos de que eles são menores do que a Corsã, de que o seu município não tem poder de barganha, poder de negociação com a Corsã. Então, esse é o cenário que o governador está tentando impor aos prefeitos. Com essa tentativa, o presidente da Corsã disse que contratou uma consultoria que tem base em Nova York, que tem sede em Nova York justamente para impressionar os prefeitos. Não tem que impressionar prefeitos, senhor governador, o senhor tem que falar de lei, de legalidade. E na legalidade é o prefeito que tem que determinar o que é que ele quer para o seu município. Então, isso tem que ficar muito claro, essa relação contratual. Hoje, o governador tenta, então, se impor aos prefeitos, que são os prefeitos, na verdade, que têm esse poder. Tem uma questão muito interessante, que não consta neste aditivo, e que está no artigo 10b, como a gente falou, que é a necessidade de comprovação da capacidade financeira da contratada. Ora, quem é contratada hoje é a Corsã Pública. Com quem que o prefeito estaria assinando esse aditivo, ora proposto pelo governo? Com a Corsã Pública, porque não existe empresa privada ainda. Não foi aberto o capital da companhia. E simplesmente, espertamente, o governador omite o que está escrito no artigo 10b da Lei 14.026 do Marco Regulatório. Ele não coloca neste aditivo, até porque ele não poderia colocar. Porque ele denigre a imagem da companhia, dizendo que ela não tem condições de cumprir as metas até 2033. Então, a grande pergunta que fica, se o governador diz que a Corsã, que está propondo esse aditivo aos prefeitos, a Corsã Pública, que esta companhia não tem condições de cumprir as metas até 2033, como é que ele está propondo, então, que o prefeito assine um aditivo com esta mesma empresa? Então, é isso que a gente tem colocado muito. Para finalizar aqui essa primeira intervenção, nós temos colocado muito isso aos prefeitos, dos riscos jurídicos que os prefeitos estão incorrendo de assinar esse aditivo da maneira como está proposto. Tem ainda uma questão do patrimônio do município, do patrimônio da Corsã no município. Que tamanho é o patrimônio da Corsã hoje no seu município, prefeito? Parte desse patrimônio hoje já é seu, já é do seu município, porque a Corsã, desde 2009, tem um componente chamado de depreciação na tarifa que cada usuário aí do seu município paga. Então, hoje, um pedaço desse patrimônio já é do município. Aonde que consta isso no aditivo? Como que esse patrimônio vai ficar na contabilidade do município? Se é do município, ele pode, sem passar pela Câmara, dar uso desse patrimônio a uma empresa privada a partir de agora? Então, são alguns questionamentos que a gente traz aqui neste momento para começar essa resenha, para começar essa conversa aqui que nós estamos tendo com a imprensa do nosso estado do Rio Grande do Sul. Ficam essas preocupações e essas colocações aqui inicialmente. Obrigado, Rogério. Nesse momento, passar para o doutor Antônio Castro, da COP Advogados, Assessoria Jurídica, que falará sobre a importância e a necessidade de passar pela Câmara de Vereadores o novo contrato, que para nós não é um aditivo, e sim um novo contrato. Doutor Castro. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Também vou pedir, como o Rogério, licença, para ficar mais claro, retirar a máscara no momento de falar. Já vacinado com os dois, lá com as 2 doses. A Corsã enviou, como foi colocado aqui, um aditivo contratual que altera o atual contrato de programa em 58 cláusulas e está exigindo que as prefeituras os devolvam assinados apenas pelo prefeito até meados de dezembro, a data de mais ou menos 15 ou 16 de dezembro. Desrespeitando, inclusive, como já foi dito, que a Lei 14.026 prevê que os prefeitos têm até 31 de março do ano que vem para assinarem.
Essa exigência da Corsã, que inclusive vem acompanhada muitas vezes de ameaças que se não assinarem, nós não vamos cumprir o contrato, isso já tem depoimentos gravados em cidades do interior, não é uma afirmativa desse advogado, tem 2 obstáculos jurídicos intransponíveis para se realizar. O primeiro, já referenciado pelo presidente Arilson, é que a Lei 14.026 exige que previamente à assinatura dos aditivos esteja definida a regionalização dos municípios. A lei é muito clara na lógica. Ela diz, até julho de 2021 teria que estar definida a regionalização, a divisão, o agrupamento dos municípios em regiões lógicas circunvizinhas geograficamente e que enfrentem os mesmos problemas e as mesmas questões em termos de abastecimento de água e sistema de saneamento. Isso é uma inovação da Lei 14.026, que deveria estar pronta até julho desse ano e depois, até março do ano que vem, deverão ser assinados os aditivos. E a Corsã, neste aditivo que foi referenciado pelo colega Rogério e que foi dito, né, que altera 58 cláusulas do contrato, a Corsã afirma de maneira absolutamente equivocada que o aditivo não sofre impacto da regionalização e que ele, pelo contrário, ele predomina sobre a regionalização. Isso é um absurdo jurídico, porque, em primeiro lugar, deve-se definir a regionalização para só então assinarem-se os aditivos. É assim que a Lei 14.026 regulamenta. Esse é o primeiro obstáculo para que os municípios não assinem até 15 ou 16 de dezembro esse aditivo, porque os projetos de regionalização não foram ainda aprovados na Assembleia Legislativa. Projetos, inclusive, como também já referenciou o presidente Arilson, estão equivocados, porque a Corsã reuniu todos os seus 317 municípios atingidos como se fosse apenas uma região, o que é absolutamente contrário à lógica da própria regionalização, que, como eu disse, é agrupar os municípios circunvizinhos que tenham a mesma característica de fornecimento de água e tratamento de saneamento. A reunião de todos os 317 municípios da Corsã na mesma região só beneficia o comprador, só beneficia o acionista controlador da Corsã, prejudica todos os municípios. Mas, de qualquer maneira, equivocado ou não, essa regionalização não está aprovada, e se ela não está aprovada, não se podem assinar os aditivos. Mas o segundo obstáculo intransponível, e mais importante, para essa exigência da Corsã dos prefeitos firmarem até 16 de dezembro esse aditivo contratual, é que eles devem ser obrigatoriamente aprovados previamente pelas câmaras de vereadores. Não pode, sob pena de improbidade, o prefeito assinar um aditivo deste tamanho, desta importância, sem a aprovação das câmaras municipais. Ainda que fosse apenas a alteração da 14.026, porque nós admitimos lisamente. A Lei Federal 14.026, como referenciou o Rogério, ela exige a assinatura de um aditivo com algumas alterações que incluem metas nos serviços de tratamento de água e de esgoto. Mas ainda que obrigatórias por lei federal as alterações, mesmo assim elas deverão ser aprovadas pelos legislativos municipais. Porque o fato de que a alteração seja obrigada pela lei não retira a competência do município, que é o poder concedente, que uma lei ordinária federal não pode revogar a Constituição e retirar o poder concedente do serviço de tratamento de água e esgoto, que é o município. As alterações propostas pela
União na 14.026, como disse o Rogério, alteram as metas de universalização da água, as metas de universalização do esgoto, as metas de intermitência, as metas de fuga e perda de água. Evidentemente que isso altera profundamente os custos, os prazos, as formas como esse serviço é prestado. Altera de forma tão profunda que necessita o município se reunir e aprová-la da maneira que elas ficam, para que elas sejam compatíveis com os orçamentos e as condições dos municípios de atendê-las. Tanto que a própria 14.026 coloca que uma das exigências também a serem colocadas é a comprovação de que a prestadora do serviço pode cumprir aquelas metas. Portanto, tudo isso é um tema que tem que ser debatido no Legislativo Municipal e não apenas assinado pelo prefeito, pelo chefe do Poder Executivo. Com muito mais razão se nós formos verificar essas 58 cláusulas que constituem, na verdade, um novo contrato imposto pela Corsã. Até porque dentre essas 58 cláusulas tem pelo menos 4 alterações de tal profundidade que caracterizam um novo contrato. A primeira é que prorroga os contratos até 2062. Então vejam, todos que estão nos assistindo, que uma alteração contratual que concede mais 30, 40 anos de exploração dos serviços não pode ser assinada apenas pelo prefeito. A segunda questão de extrema gravidade é que a partir de 2033 se altera o sistema de cálculo da tarifa. Altera-se o sistema de cálculo da tarifa. Está previsto já que até 2033 se calculará de uma maneira e a partir de 2033 se altera. E esta alteração significa, na prática, liberar o estabelecimento da tarifa unilateralmente para a empresa prestadora de serviço. Ela poderá cobrar o preço que quiser, desde que alegue que corresponde aos seus novos custos. A terceira alteração de extrema profundidade nesse projeto de aditivo proposto pela Corsã é que diz que a partir então de 2033, quando se libera a tarifa para a empresa que o governo quer privada coloque o custo que ela quiser, se existir alguma tarifa social a ser subsidiada para os pobres, caberá ao município o ônus. Hoje em dia, a tarifa social é uma obrigação da Corsã, da prestadora, que algumas pessoas pagam por a sua condição social um preço menor, e esse subsídio é distribuído por todos. Ou seja, todos aqueles que podem pagar, pagam um pouco mais para subsidiar os que não podem pagar. Isso é uma responsabilidade da companhia. Pela Corsã, a partir de 2033, é uma responsabilidade do município. A companhia receberá a taxa integral de todo mundo. E se alguém tiver que ser subsidiado, será a prefeitura que vai pagar esse subsídio. E a Corsã defende que uma alteração dessas possa ser assinada apenas pelo prefeito, sem passar pelo legislativo. Uma autorização, uma obrigação para que o município, depois de 2033, arque com a tarifa social que é hoje paga pela Corsã. Vejam que o próprio exame das propostas de alteração demonstram a impossibilidade que o prefeito possa aprová-las sem submeter à Câmara. E tem uma quarta alteração absurdamente importante. No atual contrato de programa existe uma faculdade dos prefeitos, caso a Corsã seja privatizada, exatamente o que o governador quer fazer, caso a Corsã seja privatizada, o prefeito poderá denunciar o contrato e assumir o serviço e ele, então, se apropriará legalmente dos bens da Corsã no município, indenizando-os na forma que puder e poderá, então, propor um novo sistema. Isso está nos contratos. É uma garantia que os prefeitos têm. Se a Corsã for vendida, ele pode denunciar e assumir o contrato.
E, portanto, é uma garantia do município, é uma garantia enorme do município, pois a Corsã quer, nessas 58 alterações, que os prefeitos voluntariamente, sem nenhuma contrapartida, abram mão dessa garantia, abram mão dessa vantagem, abram mão da possibilidade de denunciarem o contrato. Então é evidente, né, pela importância das alterações contratuais, que elas não podem ser assinadas apenas pelo prefeito sem passar pelo legislativo. E isso, aliás, é o que dizem todas as leis orgânicas municipais que foram consultadas. O Sindiágua passou para nós, como assessoria jurídica, já dezenas de leis orgânicas dos municípios do Rio Grande do Sul, enviadas pelo pessoal da nossa base, perdão, que trabalha nessa luta incessante contra a privatização da Corsã. E todas as leis orgânicas municipais que nós consultamos são muito claras. Os contratos de concessão dos serviços da competência do município, que os dois mais importantes são o saneamento e o transporte público, deverão ser necessariamente aprovados nas câmaras municipais. Portanto, não tem como uma lei federal, a 14.026, revogar, pelo princípio da autonomia dos entes da federação, uma lei ordinária federal não pode revogar a lei orgânica dos municípios. E se a lei orgânica prevê que os contratos relativos aos serviços concedidos pelo município são aprovados nas câmaras, as alterações com este grau de profundidade, que alteram as metas, que alteram a tarifa, que altera os ônus do município, deverão ser submetidas igualmente ao legislativo municipal. E, por fim, é o outro princípio jurídico que incide, ainda que não esteja nas leis orgânicas municipais, tem algum caso que não nos apareceu, que eventualmente não esteja na lei orgânica municipal, a obrigação de submeter os contratos de concessão ao legislativo, impera o chamado princípio do paralelismo das formas. Se um contrato só pode ser alterado na mesma forma pela qual ele foi aprovado. Em outras palavras, se o contrato original de concessão ou o contrato de programa da Corsã foram aprovados pelo Poder Legislativo do município, as alterações desse contrato deverão igualmente ser aprovadas pelo Legislativo. É o paralelismo das formas. Se eu aprovei desta forma, se eu aprovei desta maneira, eu altero da mesma e exata maneira. E que foi, por exemplo, o que aconteceu aqui na região metropolitana de Porto Alegre, quando a Corsã propôs as chamadas PPPs, as parcerias público-privadas, que concederam a uma empresa privada a exploração do serviço de esgoto nos municípios da região metropolitana. Essas PPPs tiveram que ser aprovadas em todas as câmaras municipais da região metropolitana, porque o contrato da Corsã que elas alteram havia sido aprovado nas câmaras municipais e incide, então, o princípio do paralelismo das formas, obrigando que as alterações com esse grau de profundidade, como estas propostas nas leis, e com muito mais razão aquelas impostas pela Corsã, também deverão ser submetidas ao Legislativo. Seria essa, então, numa introdução, as considerações jurídicas a fazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Castro. Passar para o José Homero Finamor, engenheiro da Corsã, que está conosco aí, via Zoom. A palavra é tua por 10 minutos aí, Finamor. Bom dia.
aqueles municípios hoje, eventualmente uma minoria dos municípios, que é menos de 10, que ainda não tem plano de saneamento, não puderam fazer o contrato regular com a Corsã. O que nós temos? A União cumpriu o dever de casa, em 2013 implantou o Plano SAVE, que é o Plano Nacional de Saneamento. Os municípios todos, com o apoio da Corsã e com um esforço muito grande, conseguiram fazer seus planos de saneamento. Quem foi o incompetente que não fez até hoje o plano de saneamento? O Estado do Rio Grande do Sul. Não temos um plano estadual de saneamento, por pura incompetência. Esse governo pegou, inclusive, contratado já com uma empresa, o plano de saneamento contratado no governo passado, e não conseguiu terminar até agora. Portanto, ele nem deveria estar pensando em política de saneamento se ele não teve competência sequer para fazer o seu plano de saneamento que não está implantado até hoje. Bom, a questão de valores, tá? A Corsã é uma empresa que tem hoje 2.796.000 economias ligadas em água. Em esgoto, 2.500.000, em esgoto, 479.000 economias. Tá? Mas a meta determinada por lei é 90% das economias de água. Portanto, com 2.516.000, a Corsã consegue atingir a meta de esgoto. Então, tem que elevar os 479.000 para 2.516.000. Isso aí dá 19%, é o real atendimento da Corsã hoje. Nós já fizemos obras do PAC e de recursos próprios que estão prontas, investimento feito, redes pronta na frente da casa do usuário, que só falta o usuário ir lá e pedir a ligação, isso aí dá 3,58% das economias. Tá? Portanto, não depende mais nem de investimento nem da Corsã. Em obras, atualmente, em várias cidades que nós temos no estado, como Santa Maria, Passo Fundo, inúmeras cidades do estado que estão em obras de ampliação de redes de esgoto, nós temos hoje 5,36% de economias que estão em obra, que dentro dos próximos 3 anos estarão também disponíveis para os usuários pedindo ligação. Essa PPP da região metropolitana, que já está contratada, obriga o parceiro privado até 2032, portanto, daqui a 11 anos, a entregar 14,43% das economias totais. Se a gente somar tudo isso, que são investimentos já feitos ou em andamento pela Corsã, portanto, já providenciado, isso dá 42,42% das economias da meta total de fazer. O programa Solutrat, que é um programa da casa, dos técnicos da casa, que é fazer nas pequenas e médias cidades o sistema de limpezas de fossa para que elas voltem a funcionar como fossa, e ele é totalmente terceirizado e, portanto, ele pode ser implantado de imediato em todo o estado, consegue atingir 40% das economias. Se nós somarmos os 42 mais os 40, nós vamos a 82% das economias da meta total, que é 90% das economias da Corsã. Então, 82% já estão ou em andamento, ou a Corsã não implantou o Solutrato em todo o estado porque não quis. É um programa da casa que eu acho que está sendo sonegado pela empresa, já poderia ter implantado todo o estado. Apenas a cidade de Entre Juiz hoje formalmente tem esse programa implantado. Portanto, faltaria apenas 8% das economias para a gente atingir até 2033. Então, a meta perfeitamente factível. Agora, vamos fazer uma contraprova disso pela questão dos recursos, que o governador disse que a Corsã não tinha condições de fazer isso. Esse ano, nós vamos fechar um faturamento em torno de 3,5 bilhões de reais. Tá? A Corsã investiu ano passado 400 milhões no ano passado. 400 milhões para 3,5 bilhões dá apenas 11% do faturamento, que é um valor até abaixo, historicamente, do que a Corsã investe com recursos próprios. Ela sempre investiu em torno de 15% da sua arrecadação com recursos próprios. Então, 400 milhões num ano não é nada de absurdo para fazer com recursos próprios. O próprio governador disse que nós investimos 400 milhões. Se multiplicar 400 milhões pelos 12 anos que faltam para atingir a meta, nós temos 4,8 bilhões só mantendo o mesmo investimento. Digamos que não vai subir nada, a arrecadação vai subir, mas a gente não vai subir nada, os mesmos 400 milhões. Só aí já dá 4,8 bilhões. A desoneração que uma ação ganha sobre o imposto de renda que a Corsã pagava e já ganhou da União, eles têm que colocar na Corsã, dessa ação ganha 1,4 bilhões. Tirando os 25% que vai para o Estado, então é 1,05 bilhões que a Corsã vai colocar em investimento. Tá?
E tem a desoneração, que essa mesma ação ganha, que são os próximos anos daqui para frente, que não precisa pagar imposto de renda, e joga para o investimento, então daria mais 1,95 bilhões nesses 12 anos. Somando esses 3 itens, nós temos 7,8 bilhões só sem novos financiamentos, apenas dos recursos próprios investidos e das 2 itens de desoneração. A Corsan já tirou um financiamento que já está no caixa de debêntures, que dá 0,6 bilhões, 600 milhões, e tem do IFC Banco Mundial para redução de perda de 0,4 bilhões. Se somar ao resto, nós temos 8,8 bilhões já garantido. Então, o CAPEX da Corsan, que a Corsan contratou, gastou 6 milhões de reais sem licitação, contratou a empresa, ele está apontando que o CAPEX da Corsan para fazer investimentos em água e esgoto, tá? E mais o custo de operação nos próximos 12 anos daria 11 bilhões. Se for só esgoto, dá 7 bilhões. Portanto, os 7 bilhões necessários, nós já temos 8,8 sem financiamento. Quer dizer, isso é a contraprova de que, sem fazer grandes coisas, a Corsan atinge com facilidade essas metas propostas. Tá? Então, é muito claro de que isso é, na verdade, uma desculpa do governo do Estado para vender a Corsan. Tá? Isso para vender toda a empresa, privatizar. Claro que o plano B do governo do Estado, que seria vender 49% das ações, se não der certo, toda essa coisa que eles querem fazer os prefeitos engolirem, assinar aditivos, forçar a barra com os prefeitos, se não der certo, eles vão querer vender 49% com a mesma desculpa que precisa recurso. Aqui eu já provei pelos números que foi levantado e foi divulgado pela Associação dos Técnicos Científicos, pela Associação dos Engenheiros, pelo Sindiágua, pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, eu já provei que não precisa grandes financiamentos para atingir a meta do plano. Revistas do centro do país, Valor Econômico e outras colocam a Corsan como a segunda empresa em capacidade financeira para atingir as metas do plano do país inteiro. Quer dizer, então, tudo mostra que a Corsan tem capacidade de atender sem modificação dos contratos, sem formulação de aditivos, sem forçar a barra de querer vender as concessões que são das prefeituras, sem querer vender, junto com a concessão, um patrimônio que já está amortizado, que já é da prefeitura. Então, os números mostram que a falácia que o governador divulgou e vendeu para os deputados, ela é absolutamente falsa. E esses números podem ser comprovados, se os senhores desejarem, né, por descritivos mais completos do que a gente tem para dizer aqui em apenas 10 minutos. Tá? Então, era isso que eu tinha para dizer. Tanto do ponto de vista de aumento de economias, como da captação de recursos, que não é necessária grandes captações, a Corsan tem absolutas condições de atingir as metas do plano de saneamento, que ela por sinal, essa meta está errada. O Plano Nacional de Saneamento, Plano Nacional, o Plano SAB, tudo que a gente foi feito dizer aqui, em apenas referiu 20 anos para ter atingido as metas. Portanto, era isso que eu tinha para dizer. 2013, tanto do ponto de vista de aumento de economias, como... Só que agora, 7 anos depois, se faz uma nova lei e não se reajusta esses 20 anos. Se manteve em 2033. Então, é óbvio que esse prazo vai passar para 2040. Tá? Então, com muito mais facilidade ainda, se conseguiria atingir. Tá? E com mais facilidade ainda se conseguiria atingir se a meta for a real de 2040, que inclusive está prevista nessa lei que pode ser estendida até 2040. Então era isso que eu tinha para falar para os senhores. Muito obrigado. Nesse momento, passaremos para as perguntas. De imediato aqui, eu vou passar só um momento. Eu vou repassar aqui a palavra para o Pedro Neves, da BDF-RS, que está inscrito. Depois, o Maicon Camilo, na sequência. Do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. Na verdade, eu só gostaria de confirmar, são duas questões bem rápidas, assim, em relação à primeira meta,
estabelecida no Marco Legal do Saneamento é 99% de serviço de água e 95% de esgoto. Só me confirmem isso depois. E segundo, sobre essa questão dos dados que o engenheiro Namoro passou agora nessa última parte da apresentação, que eu considerei muito importante, só que ficou meio difícil assim, de anotar se esses dados estão compilados em algum lugar, assim, que a gente possa acessar para poder analisar com mais facilidade depois. Pedro, é o seguinte, as metas para buscar 99 de abastecimento de água, a Corsã já atende em 97,7 no estado do Rio Grande do Sul e 90% de esgotamento sanitário. Então, deixar isso claro. Quanto aos números, sim, nós temos, aqui para quem está presente aqui no prédio da Fundação, tem a documentação e nós vamos disponibilizar na sequência para todos vocês. Tá ok? Maicon Camilo. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela gentileza e pelas informações. Eu gostaria de fazer um questionamento. Vocês falaram sobre esse aditivo e os 58 itens desse que seria um novo contrato para os municípios assinarem junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Já foi feito algum levantamento com os municípios e com os prefeitos sobre a possibilidade de assinar ou não esse contrato? E também trazendo para a Serra Gaúcha, onde eu estou nesse momento, tirando Caxias do Sul, que possui o seu serviço de água e esgoto municipal, os outros municípios, como Bento Gonçalves, Farroupilha, já se tem um retorno, sim, de água, entrou em contato com esses municípios para saber o que eles pensam e como eles veem esse momento, desse novo contrato com 58 itens, que seria muito mais do que um aditivo, como vocês bem disseram agora pela manhã. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Maicon. Realmente, o que a gente tem detectado junto aos prefeitos é uma grande dúvida. Aliás, é só o que os prefeitos têm hoje, é dúvida, né? Sobre como que vai ser esse serviço daqui para frente, o que tem realmente neste aditivo, né, proposto pelo governo. Então, tem muitas dúvidas. E isso faz parte, inclusive, como a gente falou aqui na nossa primeira intervenção, faz parte da proposta do governador do estado. Porque, veja bem, vou passar rapidamente aqui para te responder, porque a Agência Nacional das Águas, que é a agência reguladora determinada pela Lei 14.026, recém agora, na metade do mês de outubro, ela concluiu uma tomada pública de opiniões para recém ela formatar uma ideia de aditivo para que ela proponha para todo o Brasil para uniformizar este aditivo, certo? E o que então, veja bem, baseada no prazo dado pela própria lei, que é 31 de março de 2022, para os prefeitos definirem sua posição sobre as questões que o marco regulatório determina que tenha que constar no contrato. O que o governador Eduardo Leite está fazendo? Ele inventou um prazo dele, um prazo específico aqui para o Rio Grande do Sul, dando agora até início de novembro para os prefeitos assinarem. Para que isso? Justamente para não haver a discussão, para não haver o debate, porque havendo debate, como a gente tem ido visitar muitas e muitas câmaras de vereadores, né, havendo debate, essas informações que foram trazidas aqui hoje, os vereadores terão conhecimento, o prefeito terá conhecimento, a população daquele município passa a ter conhecimento, quando os riscos de tarifa aumentar são muito grandes, esses prazos até 2062, como disse o doutor Castro aqui, que também tem que ser debatido. Então, os prefeitos hoje têm muitas dúvidas. E eles começam a perceber, os prefeitos, de que eles são o poder concedente, de que eles são o contratante, e de que não pode o contratado ditar regras para os prefeitos de como é que o contratado quer, a partir de agora, cumprir, se for cumprir, o contrato que está proposto. Então, essas são as grandes dúvidas dos prefeitos, e já começa a haver um entendimento também por parte do Executivo Municipal de que
o risco jurídico para uma possível assinatura desse aditivo, chamado aditivo, que é, na verdade, um novo contrato, o risco jurídico para os prefeitos é muito grande de colocar, inclusive, o seu CPF em risco. E é isso que nós temos alertado, e eu acho que é isso, Maicon, que tem feito aí muitos prefeitos se negarem a assinar, como várias associações de municípios. O prefeito de São Cepé, inclusive, num ato simbólico, rasgou esse documento da Corsã. O prefeito de Quaraí já enviou para a Câmara de Vereadores, porque ele quer o debate, ele quer dizer para a sociedade, se por acaso assinar, eu quero que a sociedade saiba, que a sociedade me ajude, enquanto prefeito, a tomar decisão, e a Câmara de Vereadores também. Então, Maicon, eu acho que fica respondido que essa é a atual situação de alguns prefeitos. Embora o governador consiga, sim, ter uma pressão, exercer uma pressão muito forte política sobre os prefeitos, mas o risco para o CPF dos prefeitos é muito grande e, por isso, há muitas negativas aí de assinar esse aditivo da maneira como está. Rogério, só complementando, além desses prefeitos que você já citou, Canela já fez uma manifestação pública que não vai assinar, e também os 67 municípios das missões, que engloba a Mufron, a AMM e a Muceleiro, que já disseram que não assinarão o aditivo contratual. Então, os prefeitos estão começando a se manifestar, o que é importante. Não assinarão sem que seja feita uma discussão com a sociedade. Enfim, é o que nós propusemos sempre, quando nós vamos falar com eles, que é fazer, além de fazer a discussão na Câmara de Vereadores, também trazer a sociedade. Afinal, quem vai pagar essa conta é a população gaúcha. Pessoal, vamos intercalar uma pergunta, recebemos aqui no chat, a Gabriela Jaques, da Jovem Pan News de Imbé, pergunta o seguinte: no âmbito do litoral norte, o sindicato tem um levantamento sobre a tendência dos prefeitos daqui assinarem ou não o aditivo da Corsã? No litoral norte, nós visitamos boa parte dos prefeitos, principalmente das cidades maiores. Nós temos a tendência é não assinar o aditivo contratual, das cidades menores, principalmente, porque essas vão sofrer bastante. A tendência de Imbé, especificamente onde a Jovem Pan está lá, o prefeito Ike vai passar pela Câmara, a gente conversou com ele esta semana, inclusive. O prefeito de Xangri-Lá já tem uma ideia dele mesmo não assinar e ele mesmo fazer o serviço de saneamento, ou ele mesmo privatizar, e assim os outros não se manifestaram abertamente o que vão fazer. Osório, a Câmara procurou para fazer o trabalho, está fazendo o trabalho pela Câmara, né? E Santo Antônio da Patrulha também estivemos lá, e o prefeito, num primeiro momento, disse que não assinaria o aditivo contratual sem passar pela Câmara, não assumiria esta responsabilidade sozinho, porque é uma grande discussão, e como nós dissemos aqui, todos entendem que é um novo contrato, certo? E Tramandaí nós estaremos aí conversando na próxima semana com o prefeito. Então, o litoral, ele está, municípios menores nos disseram que não vão assinar, obviamente, porque o município menor vai ser o maior prejudicado. A empresa privada tem mapeada o top 40, top 50 da Corsã, que são os municípios rentáveis, que é onde eles estão em cima, e os municípios menores que vão sofrer. E aí tem essa frase que a gente colocou no início, do presidente da Corsã, que a gente não pode esquecer de maneira alguma, que ele diz bem, vou repetir a frase, saiu no Correio do Povo no dia 26/10, ou seja, anteontem, aliás, terça-feira. Se mais para frente se resolver reestatizar a companhia ou os municípios assumirem os serviços, acho que isso é um problema de ciclo. Ou seja, vamos colocar o Estado, segundo o presidente da Corsã, vamos colocar o Estado do Rio Grande do Sul numa aventura para depois ver se dá certo. Então, isto não vai funcionar. Não funcionou em lugar nenhum no mundo, por que funcionaria aqui? E isso nós temos que deixar claro para a sociedade gaúcha. Temos mais inscritos para perguntas. Na sequência, então, o vereador Inharã, com a palavra para questionamentos. Bom dia. A todos os debatedores. É muito interessante mesmo, e aqui em Passo Fundo, quero dizer que eu sou vereador de Passo Fundo, para quem não
não sabe que está participando ali, e dizer que aqui eu fui responsável pela moção para a derrubada da questão que eles queriam tirar o plebiscito. É muito interessante que a população não participe, né? Não venha a público participar e dar sua opinião de sim ou não privatizar, né? Infelizmente passou, vamos passar, o governador comprou, ou sei lá o que ele fez com os deputados, porque tem deputados da oposição do governador que votaram a favor dele nessa PEC aí da derrubada do plebiscito. Mas aqui em Passo Fundo, nós, vereadores, já encaminhamos ao Executivo e queremos uma resposta dele imediata, até vou pressionar logo que termine o feriadão, para que retorne o documento, onde nós, vereadores, queremos a participação, sim, no destino da Corsã e nessa questão de privatização e sobre o aditivo, por 2 motivos. Primeiro, esse governador vem com esses projetos dele maluco, porque quando começar a dar problema à privatização, ele não estará no poder, não será governador para ser cobrado. Vai deixar a bomba para o próximo governador. Segundo, que o próprio prefeito, que também não pode segurar no colo dele essa decisão, porque quando começar a dar problema à privatização, que a gente sabe que vai dar, que o Uruguaiano já está apresentando alguns problemas, esse prefeito aqui vai estar no executivo e vai ter que responder por isso, né, à sociedade. Pode causar um problema político para ele, outros problemas também, como foi falado agora mesmo, sobre o CPF, que ele vai ter que usar o CPF dele, né? Então, na questão privatização em Passo Fundo, eu quero deixar claro aqui aos participantes que em Passo Fundo os avanços do saneamento estão muito bonitos, muito grandes, né? A área do Boqueirão está sendo quase que totalmente feito o saneamento, né? Algumas pessoas reclamando por causa das obras que estão acontecendo, mas que é necessário, né, para poder fazer a obra, tem que ser feitas as escavações, isso é natural. E dizer que aqui em Passo Fundo o saneamento está muito bem avançado, tá? E não só na área de saneamento, mas foi falado sobre o patrimônio que a Corsã tem junto à cidade. Passo Fundo, eu fui secretário adjunto de Serviços Gerais, e digo aos senhores que 70% do maquinário que nós usávamos para fazer o atendimento à população é um compartilhado com a Corsã. A Corsã é de extrema necessidade e utilidade à cidade de Passo Fundo. Existem revitalizações do Banhado Vergueiro, foi feito pela Corsã. Enfim, inúmeras ações aqui em Passo Fundo feitas pela Corsã. Então, Passo Fundo está muito bem atendido pela Corsã, né? É claro que alguns probleminhas de água existem, mas são canalizações antigas que acabam rompendo e deixando um bairro, às vezes, um dia sem água, mas são coisas que é corrigível. E dizer aos senhores que o atendimento e o retorno da Corsã em Passo Fundo, na questão de atendimento ao público, é muito rápido e muito eficiente. Então, nós aqui, os vereadores de Passo Fundo, na maioria, somos contra a privatização e estamos chamando para que o prefeito, para que o executivo traga para o legislativo essa parceria para que nós não deixemos o executivo sozinho nessa encrenca. Então, quero deixar aos senhores que este vereador, juntamente com os outros 20 vereadores de Passo Fundo, estão solícitos aos problemas contra a privatização e que nós faremos de tudo para barrar essa privatização. Um abraço a todos e está muito bem encaminhado o debate. Muito obrigado, vereador Inharã. Eu queria só, em nome do Sindiágua aqui, que o senhor transmita aos demais vereadores aí os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí de provocar esse debate na sociedade, né? E talvez o que o prefeito talvez ainda não tenha encaminhado esses documentos à Câmara Legislativa é porque a Corsã, num ato que não se explica, ela envia esses documentos, senhor vereador, para os prefeitos, exigindo confidencialidade e restrição. Coloca em vermelho ainda, confidencial e restrito. A grande pergunta é, vereador e demais debatedores, como que um documento entre uma empresa pública chamada Corsã e a Prefeitura Municipal, como que um documento que trata de aumento de tarifa, de mudança de prazo para mais 40 anos para a empresa privada, esses 40 anos não é para a Corsã Pública, né? Que trata de mudanças significativas no contrato, como é que esse documento pode ser sigiloso? Então, talvez o primeiro passo das câmaras de vereadores seja uma solicitação
que o Ministério Público derrube esse grau de confidencialidade, né, desse documento, para que o prefeito fique mais à vontade, então, para enviar esses documentos aí para a Câmara de Vereadores. No mais, aí, um grande abraço aí para os vereadores de Passo Fundo, que sempre que a gente vai lá nos recebe muito bem e estão muito interessados nesse debate. Parabéns, vereador. Pessoal, vamos em... Obrigado, vereador Inharã. Vamos intercalar aqui, pessoal, com uma pergunta recebida no chat. O Lennon Haas, da Rádio Acústica FM. São duas questões, na verdade. Vocês consideram que houve uma tentativa de precarização proposital da Corsã nos últimos anos para justificar a privatização? E, com a regionalização, como fica a situação de pequenos e médios municípios que deverão contar com o consenso dos municípios maiores? Rapidamente aqui, Lennon, essa questão da precarização, isto é uma receita já pré-definida por aqueles governos que querem privatizar. E nós não estamos falando de qualquer coisa, de conjecturas na Corsã. Este presidente da Corsã, ele veio chamado pelo governador, ele é um homem da Bolsa de Valores de São Paulo, é do mercado financeiro. Como já foi dito aqui pelo nosso presidente Arilson, ele não entende nada de saneamento. Mas o governador não queria realmente alguém para gerir a empresa Corsã que entendesse de saneamento. Ele tem que entender de capital, ele tem que entender de abertura de capital de mercado financeiro. Essa era a premissa básica pela qual o governador chamou o senhor presidente da Corsã atual. Ele, quando chegou na Corsã em 2019, a Corsã conseguia botar 45 licitações de obras de esgoto para a rua para executar as obras, antes da chegada desse presidente. No ano de 2020, foram apenas 5 licitações de esgotamento sanitário para a rua. Esse presidente cumpriu a tarefa de, dentro da Corsã, afastar todo e qualquer funcionário de carreira que pudesse fazer o trabalho que a população precisa. Fazer o trabalho que a Corsã se comprometeu nos contratos aí com os prefeitos. E isso internamente o governador fez através do seu presidente, e depois esse presidente vai para a imprensa dizer que está tomando providências para que a Corsã seja uma empresa de ponta, que melhore sua gestão, que entregue os serviços de maneira mais eficiente, mais eficaz, sendo que ele próprio foi o causador desse problema que nós temos hoje na Corsã, realmente, né, de entregar essas obras que são necessárias. Só para dar um exemplo aqui, antes de responder a tua segunda pergunta, que será respondida pelo Arilson, a questão de projetos. Tu não faz obras sem projetos. Tu não faz obras sem projetos. Questão de projetos. Quando esse presidente da Corsã chegou em 2019, recém tinha terminado o contrato com a antiga prestadora de serviço que fazia os projetos para a Corsã. 2019 nós estamos falando isso. Ele foi contratar uma empresa de projetos no mês de outubro de 2020. Ou seja, passou todo esse período da gestão do atual presidente da Corsã sem sequer contratarem uma empresa de projetos. Ora, como é que a Corsã vai fazer obra se não tem projetos? Então, é esta preparação, sim, que houve, inegavelmente, dentro da Corsã, para que hoje eles tivessem esse discurso de necessidade de privatização. Só que eles falam da necessidade, mas não apresentam os números reais da companhia. Quanto é que a Corsã fatura no município? Quanto que precisa em determinado município para efetivar a universalização do saneamento? Nós não temos, por exemplo, concurso público desde 2012. Ou seja, não entram funcionários novos concursados desde 2012. E muita gente reclama de vários serviços que a Corsã presta, questão de pavimentação, né? Isso já é prestado por empresa privada. Essa é a qualidade da empresa privada da pavimentação que eles querem trazer agora para o tratamento de água. E esse que é o perigo, Leandro. Então, desse sucateamento bem
premeditado e muito pensado que o governador do estado fez dentro da Corsã para que hoje eles tivessem esse discurso de necessidade, que não existe, de privatização. Agradeço, presidente Arilson. Conversando um pouco rapidamente sobre a questão da regionalização. Nesse novo marco de saneamento que foi aprovado com a Lei 14.026, que é muito ruim, que é uma regressão em termos reais e sociais no país, a regionalização é uma vacina para tentar salvar minimamente os municípios menores e as regiões mais desassistidas. Nesse sistema anterior, que o presidente Arilson falou lá no início da entrevista, que se contou como é que ficou desde os anos 70, dos anos 80 do ano passado, com as empresas estaduais, como era a Corsã, existia o chamado subsídio cruzado, ou seja, as situações e os valores que podem ser pagos pelos municípios aonde é mais barato o serviço, subsidiam o serviço prestado nos municípios que não têm água, que são mais secos, que são mais distantes, que têm mais dificuldades ou que têm pior situação geográfica. O subsídio, com o subsídio cruzado, os municípios mais afluentes e mais ricos subsidiam os municípios menores, mais pobres e com mais dificuldades geográficas. Com esse novo sistema que é feito para privatizar, esse 14.026, esse novo marco de saneamento, que é um marco feito para privatizar, a regionalização é a maneira, como eu disse na minha primeira fala também, agrupando os municípios circunvizinhos com situações mais ou menos semelhantes, de tentar reduzir a possibilidade de que os municípios mais pobres, em condições geográficas ruins, fiquem com um serviço caríssimo ou sem serviço. E isso não é tese. Eu vou dar aqui, para encerrar, o exemplo recente da privatização da água no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi dividido em vários blocos e vendidos por blocos. A zona oeste do Rio de Janeiro é uma zona que tem a Barra da Tijuca, que é uma das regiões mais ricas do país, e depois Jacarepaguá e outros bairros, Bangu, bairros muito pobres. Mas seria tudo zona oeste. A lógica era manter tudo junto e o dinheiro da Barra da Tijuca subsidia a falta de dinheiro de Jacarepaguá e Bangu. Pois os cariocas dividiram a região, fizeram uma zona rica, que era a Barra da Tijuca, e uma zona oeste pobre, Jacarepaguá, Bangu, e o resultado é que ninguém comprou, ninguém arrematou o bloco da zona oeste pobre. A zona oeste rica, a Barra, foi vendida por um monte de dinheiro, porque vai dar um monte de lucro, mas a zona oeste pobre do Rio não vai ter tão cedo um serviço de água e esgoto, se depender da privatização da SEDAI, porque ninguém quis comprar. Então essa é a realidade desse sistema de privatização forçada, que é: os ricos terão um bom serviço, embora caro, e dará muito lucro para as empresas, e os pobres não terão serviço nenhum, ou terão um serviço de má qualidade, porque não tem interesse da empresa privada atender Jacarepaguá e Bangu. O que ela quer é atender Ipanema e Barra da Tijuca. Isso que aconteceu no Rio é o que vai acontecer aqui. A regionalização é uma tentativa na lei de reduzir esse risco, de reduzir essa possibilidade. Só que aqui no Rio Grande do Sul, para encerrar, como já foi dito, o projeto de regionalização do governador Eduardo Leite é uma bobagem. Divide em duas regiões, a região Corsã, a região não Corsã. Isso não significa nada, não é regionalização nenhuma, é só uma maneira de cumprir calendário para vender a Corsã. Então, lembrando o pessoal que está participando pelo Zoom, que as inscrições seguem abertas. Peço que o pessoal levante a mão ou acene aqui na tela que a gente anota as inscrições. Eu tinha aqui o Júlio César Lenhar inscrito, mas eu acho que ele caiu a conexão dele. Então eu vou partir aqui para a leitura de mais um questionamento
do Marco Fontela, da Nativa Norte Gaúcho de Carazinho. As metas do marco de saneamento prevêem entregar até 2033 água tratada a 99% da população e a coleta de esgoto a 90%. No Rio Grande do Sul, a água chega a 86,9% e o esgoto a 32,3% dos lares. Estas metas são factíveis sob o controle privado e existem garantias que essas metas serão cumpridas caso o setor privado assuma? Finamor, chegaste a ouvir a pergunta? Pode falar. Bom, as garantias, na verdade, são contratuais. Tá? Vamos recordar o caso de Uruguaiana, que está fazendo 10 anos que foi privatizado e tinham metas de universalização do esgoto em 100% em 5 anos a partir da contratação. O que aconteceu? Foi contratada a Odebrecht não cumpriu as metas dos 5 anos, recebeu mais de 30 milhões em multas, tá? O contrato continua lá em vigor, eles alegam que tem hoje 90%, mas a estação de tratamento que foi construída pela Corsan só tem capacidade de atender 50% da cidade uruguaiana e ela não foi ampliada, portanto, há de se duvidar dessas metas de 90% atingidas. E as coisas acontecem assim. Manaus foi privatizada há 20 anos atrás, tá? Por uma empresa francesa chamada Lyonnaise des Eaux, para universalizar o esgoto. A Lyonnaise des Eaux foi embora, veio a Vega Engenharia, agora está a Egea, que é uma outra empresa, que é a mesma que está trabalhando, inclusive, na PPP da região metropolitana aqui de Porto Alegre, e já estamos na terceira empresa e está um caos o esgoto de Manaus. Então, no setor privado, a cobrança não é tão rigorosa quando essa nova lei está fazendo para o setor público, simplesmente alijando do certame, até de licitação, o setor público. E o privado é o que está acontecendo no mundo inteiro. Por que está havendo reestatização em cidades onde a coisa é tratada com seriedade, assim como Paris, Berlim? Já houve reestatização aqui no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos está cheio de reestatizações no saneamento, na Europa também, tá? E nós não temos assim nenhum caso de sucesso no Brasil de privatização. Veja o caso de Tocantins, estão devolvendo para o poder público as pequenas cidades, privatizaram o estado inteiro do Tocantins e a empresa pública, a privada que está trabalhando, está devolvendo as pequenas cidades para o poder público, é o que vai acontecer aqui. Só a Corsan atende 317 municípios, entre 40 e 50 são rentáveis, os outros todos são deficitários. O que vai acontecer? Não haverão investimento nos deficitários. E os investimentos que houverem depois de 2033 serão cobrados da população. É aquela taxa variável de remuneração do investimento. Então, não existe um trato muito sério de cumprimento de metas com o setor privado no Brasil. Tá? E vai acontecer isso, ele vai pegar, vai ampliar prazo, e agora o setor público não. A nova lei de saneamento, que é esse marco regulatório 14026, ela é muito rigorosa com as empresas públicas. Simplesmente, elas não podem renovar os contratos, não pode ser contratado direto pelo prefeito, mesmo que ele queira contratar a Corsan ao final da concessão, ele é obrigado a fazer uma licitação, e em licitação a gente nunca sabe o que vem, né? Então não existe esse regramento punitivo e a mesma igualdade de tratamento que tem do privado com o público no Brasil, infelizmente. Bom, questiono aos participantes se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento. Não temos mais inscritos. Pois não, é Gerson Anzolin. Gerson Anzolin, para a Rádio Band News. Ok, com a palavra, Gerson. Caminhar para o presidente Arilson. O governo do Estado, nesta semana, protocolou na Assembleia Legislativa, apresentou mudanças em relação ao projeto dos blocos
mudando, então, de 4 para 2 blocos. Vocês acreditam que, com esta iniciativa, a intenção do governo do Estado é facilitar a aprovação dos blocos regionais, para depois, posteriormente, facilitar a privatização? Bom dia, Gerson. Com certeza nós entendemos por aí, porque o interesse do governo do Estado é aprovar o bloco Corsã. Os outros municípios ele não está tão preocupado assim, ou seja, não está absolutamente nem um pouco preocupado, porque mais cedo ou mais tarde esses municípios estarão entrando para o caminho da privatização também. Entende? Então nós temos que deixar isso claro, não é só a Corsã que o governador do estado do Rio Grande do Sul está vendendo, ele está induzindo todo o estado à privatização. Nós defendemos uma outra regionalização, que primeiramente é pelos comitês de bacias, mas nós entendemos também que os comitês de bacias, são 25 em todo o estado do Rio Grande do Sul, que nós retalharíamos o estado e eles se comunicam. Então, também ficaria meio fora. Ficaria difícil de fazer essa regionalização. Mas nós temos uma outra situação que é bem fácil e seria a mais lógica, que é a divisão por regiões hidrográficas. E aí você tem 3 regiões, grandes regiões hidrográficas no estado do Rio Grande do Sul, que elas, se não têm as características iguais, mas são muito semelhantes, que uma delas seria a região do Rio Uruguai, onde todas as águas, todos os rios correm para o Uruguai e formaria uma região hidrográfica. A outra é a região do Guaíba, onde começa com o Rio Jacuí, seus afluentes, e vai chegando até aqui em Porto Alegre. E aí seria uma região onde dentro desta região os municípios teriam como resolver os seus problemas. E a terceira região é a região do litoral, a região litorânea, onde todos os rios correm para o mar, então já tem a sua própria característica, inclusive de solo e também a questão da qualidade da água. Então, na nossa opinião e a nossa sugestão que nós demos, seria por aí o caminho. Mas, logicamente, com 2 blocos, é muito mais fácil. Um bloco inteiro Corsã, um bloco todo da Corsã, que daí a empresa privada ela já começa com 307 municípios, ou seja, ela já começa gigante, e aí aos poucos ela vai tomando e engolindo os municípios menores, porque nós temos que lembrar que não é só a Corsã que tem que cumprir metas, não é só a Corsã que tem que chegar nessas metas de 90 e 99, e as outras que nós colocamos aqui, que são 5 somente. Não é só, são todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. E aí a Corsã que poderia usar e usar essas metas e fazer uma grande parceria público-público com o tratamento de esgoto desses outros municípios, entregará para a iniciativa privada essa possibilidade. Ou seja, a Corsã está abrindo mão, com uma possível privatização, abrindo mão, inclusive, de ser protagonista no Estado e no país nessa questão de saneamento básico. Lamentamos muito o que o governador Eduardo Leite está fazendo, bem como o nosso presidente, que já foi dito aqui, ele veio cumprir uma missão, que é jogar a companhia, que é jogar a água do Rio Grande do Sul no mercado financeiro. E ele está fazendo com, segundo o lado de lá, né, está fazendo com propriedade. E aí ele tem aquela máxima que a gente tem que prestar atenção, é um ciclo, ou seja, vamos para uma aventura, se der certo, que nem o Finamor esclareceu há pouco aqui, se der certo, tudo bem, deu certo, agora se não der certo, reestatiza, e lembrando que Tocantins fez essa aventura lá, quando foi criado, e dos 125 municípios, 78 foram devolvidos pela empresa privada para o Estado. Então, o Estado teve que criar uma outra companhia para abranger os 78 menores municípios que davam prejuízo para a companhia privada que foi criada na época em Tocantins. Então, esse é o nosso futuro. Então, prefeitos, vereadores e a imprensa têm um papel fundamental em esclarecer isso. Esse é o momento que a nossa história pede que nós façamos história e a gente faça uma discussão muito grande em cima desse tema do saneamento, porque
São 40 anos que nós vamos entregar para outras pessoas fazer aquilo que o Estado tem que fazer. E tirar a lógica de saúde e tirar a lógica do social, passando para a lógica da água ser uma mercadoria. E aí o mercado vai regular. E o mercado regulando, a gente está vendo o que está acontecendo aí no nosso país, em todos os setores da produção, em todos os setores, e diretamente atingindo os nossos usuários da Corsã, atingirá diretamente os nossos usuários da Corsã. Não sei se o Finamor quer complementar. Sim, essa questão da regionalização, ela deveria, obviamente, ser tratada antes de qualquer processo, tá? Se o Estado tivesse sido competente, o governador não tivesse tanta ânsia de botar a mão nesse dinheiro da Corsã, ele teria primeiro feito o plano de saneamento, que é o instrumento legal para fazer todos esses ensaios de como faz regionalização, como é que trata as regiões, as bacias, as regiões hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul, que são 3, mas não tem nada. Nós não temos planejamento nenhum sobre saneamento no Rio Grande do Sul, tá? Porque o estado passou esses 3 anos de governo Leite e não fez o seu plano de saneamento. Por isso que o governo não sabe o que fazer. Criou várias regionais, aí o presidente da Assembleia vai lá, diz, não, vamos fazer uma regional diferente, já propôs outra coisa, o Estado já aceitou, agora já está mudando de novo. O Estado não sabe o que fazer. Tá? Então, isso fica claro, o Estado não cumpriu o seu papel de fazer o planejamento do saneamento e agora está estourando nesse processo de regionalização descontrolada, porque agora faz qualquer coisa. Como o Arilton falou, o que interessa mesmo são as 307 da Corsã. O resto não interessa, o resto fica para depois. Tá? E esses 307 da Corsã faz o pacote, tá, com os 307, renova todas as concessões por 40 anos, que isso aí tem um valor inestimável, tá? Coloca uma cláusula de remuneração de qualquer investimento que fizer, portanto, o parceiro privado não tem nenhum risco. Se o prefeito quiser investimento, quiser esgoto da cidade, ele vai pagar, tá? E quem vai pagar agora não é mais o condomínio de cidades, é a própria cidade, porque a remuneração dos investimentos está escrito lá nos aditivos, é a própria cidade que vai pagar, portanto, médias e pequenas cidades fica inviável de fazer qualquer investimento, porque vai ficar muito caro, são poucas pessoas, poucas contas para pagar esse investimento. Então, renova por 40 anos, garante que qualquer investimento será remunerado e entrega para a iniciativa privada. É uma barbada isso que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo. Vendendo o patrimônio que não é dele, vendendo as concessões que são dos prefeitos. Era isso. Obrigado, Finamor. Então, pessoal, para encerrarmos aqui, a última pergunta que temos, devolvemos aí para a coordenação da mesa, do Ademir Widerker, da CUT-RS. Com todas essas questões técnicas, jurídicas e políticas levantadas, é possível impedir ou retardar a privatização da Corsã? Encerramos as perguntas. Bem, Ademir, certamente nós temos algumas opções, né, de trabalho, e a gente está trabalhando intensamente essa questão política, né, de visitar prefeitos e câmaras de vereadores, associações de municípios, né, mas também nós não podemos descuidar da questão jurídica. Porque, como foi dito aqui por nós, pelo Dr. Castro, tem várias implicações jurídicas sobre, primeiro, a proposta da Corsã e depois de uma possível assinatura por parte de prefeitos. E, no caso onde os prefeitos colocarem para as câmaras de vereadores, também essas implicações passam a ser dos vereadores, caso aprovado este novo contrato da maneira como ele está redigido. Então, são essas duas frentes que nós estamos atacando. Nós estamos na frente política, né, percorrendo o Estado todo, e também no campo jurídico. E daí, do campo jurídico, é que a gente também tem muita esperança aí de que o Judiciário atente para a legislação e atente para esse atropelo que o governo está fazendo com vistas à tentativa de privatização, obedecendo o calendário tão somente eleitoral, né, dessa pressa
do pessoal do governador e não obedecendo os critérios da lei, da 14.026. Então, a gente espera que a justiça aqui no Rio Grande do Sul seja feita e que realmente seja barrado esse processo de privatização da Corsã, como está proposto agora. Ok, Vinícius, não temos mais... Está aberto. Alô? Isso. Não temos mais perguntas, nos resta aqui agradecer a cada um e cada uma que esteve nessa nossa coletiva, lembrando que nós temos que informar a sociedade gaúcha do que está no aditivo contratual. Já foi falado diversas coisas aqui, mas principalmente o aumento do preço da água. Isto vai tornar, que nem o Ademir está tomando chimarrão aí, o chimarrão do gaúcho um pouquinho mais caro. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. E uma outra situação, são vários itens que nós levaríamos aí mais 1 hora e pouco aí para levantar esse aditivo contratual, para falar sobre o aditivo contratual, mas nós temos que dizer que a partir da assinatura desse aditivo, o prefeito não tem mais a oportunidade de fazer uma discussão na justiça e coisa e tal. Vai ser tudo regido pela Organização Mundial do Comércio, que tem sede no Canadá. Isso está escrito lá. A outra coisa, o município, a baixa renda que hoje tem a ligação de forma subsidiada, gratuita, a partir da assinatura vai passar a ser responsabilidade do município. Então tem muitas coisas nesses aditivos que nós recebemos de muitos prefeitos, mesmo sendo confidencial e restrito, Rogério, nós recebemos de muitos prefeitos porque prefeitos estão apavorados e também, estão indecisos e também recebendo muitas ameaças. Prefeitos e vereadores, não caiam na ameaça, façam o debate público, porque como disse bem aqui o vereador em Arã de Passo Fundo, que é do PSDB, ele diz que... Democratas, ele disse muito claramente, ano que vem, tanto o governador Eduardo Leite quanto o presidente da Corsã vão aqui no aeroporto Salgado Filho, pegam o avião e vão embora, e quem vai ficar com esta bucha na mão, quem vai ficar com esse problema na mão são os atuais gestores e quem ficar no estado do Rio Grande do Sul. E dizer para vocês assim, que nós não precisamos de privatização, nós precisamos de gestão dentro da nossa companhia. O Rogério deu um exemplo importante de projetos, tem muitos outros exemplos que a gente poderia citar aqui, mas nós temos que focar e dizer para o povo gaúcho que esse é um momento muito delicado que nós estamos passando e nós não podemos deixar de lado de dar esse recado para todos nós, fazer o bom debate. Esse debate nós do Sindiago estamos fazendo. Do outro lado não querem o debate, como já foi dito aqui, como já foi dito na Assembleia Legislativa. Eles tiraram o plebiscito exatamente para que a população gaúcha não chegasse ao conhecimento do que realmente é a Corsã. A Corsã não é somente aquela caixa d'água, aquele buraco na rua. Ela é muito mais que isso. Ela é vida, saúde para todo o povo do Rio Grande do Sul, para onde ela opera, direta ou indiretamente. Direta com o serviço, indiretamente através dos seus recursos, através dos lucros que a Corsã deu para o estado do Rio Grande do Sul desde 2003, a partir desde lá, todos os governos usam dinheiro da Corsã para fazer outros serviços em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, não somente na Corsã. E se, a partir da privatização, os 480 milhões que foram apurados no ano passado, uma boa parte irá para os acionistas. Este ano nós temos a certeza que aqueles 480 milhões serão reinvestidos diretamente no estado do Rio Grande do Sul, ou através de saúde, segurança e educação, pelo governo do estado, ou através de reinvestimento na própria companhia. E isso nós não podemos perder, porque senão nós estaremos prejudicando todos nós. Um grande abraço a todos e todas, não poderia aqui deixar de registrar o nosso agradecimento que nós estamos aqui na sede da Fundação Corsã, agradecer à direção da Fundação Corsã que nos cedeu esse espaço no auditório. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, onde contaremos novamente com todos e todas na nossa próxima entrevista. Nós temos a convicção de que nós vamos passar
desta fase e voltaremos a discutir a privatização da Corsã, talvez daqui a 5, 6 ou 10 anos. Enfim, nós temos a convicção de que nós conseguiremos, através do bom debate, levar a verdade, e a verdade sempre prevalece. Até a próxima.